Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa tarde. Saudamos a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo através do recurso da internet. Vamos realizar nesta tarde a palestra com o tema que colocamos aqui no quadro: mudar postura com a oração. Antes, porém, vamos conduzir a nossa prece. Momento sublime em que buscamos uma sintonia com os espíritos luminares que, a serviço do Cristo, desenvolve um trabalho socorrista à humanidade. Nossa gratidão a Deus, Supremo Pai, doador da vida, pela oportunidade da experiência física, quando voltamos nossa atenção ao crescimento espiritual e apoiamos nossos esforços na mensagem de Jesus, por tê-lo como o nosso guia e modelo, a fim de que sigamos, mesmo com passos lentos, atendendo-lhe o convite, quando apresenta-nos ser o caminho, a verdade e a vida. Que neste instante, esta casa projete os recursos que emanam do Cristo, onde a dor visita a alma humana, levando lenitivo os recursos da paz, o encaminhamento ao despertar da consciência. Estejamos, portanto, na luz e na paz de Jesus, que assim seja. Minhas amigas e meus amigos, o tema para nossa reflexão nesta tarde é de relevante importância, e quanto de nós já o conhecemos, quantos já utilizamos estes recursos, uma vez que os registros na história da humanidade, nos livros antigos, nas obras sagradas, vamos encontrar na Bíblia a orientação dos grandes missionários que Deus enviou à humanidade por todos os tempos. No Antigo Testamento encontramos em Abraão, em Moisés, Davi, Isaías e outros tantos luminares que contribuíram com o avanço espiritual do ser humano aqui na Terra. E no Novo Testamento vamos encontrar os registros de que Jesus, com frequência, era visto recorrer à oração, buscando uma sintonia com o Pai, naturalmente fortalecendo-o na excelsa missão que recebera de trazer a boa nova à humanidade. Passaram-se os milênios e a humanidade continua orando. Mas extrapolou os limites
das religiões mesmo, religiões antigas que tinham essa prática. E o homem sempre se questionou a respeito da oração. Passaram-se os milênios e a ciência debruçou-se a investigar a questão da oração. Teria a eficácia a oração conforme a tradição religiosa? Ou seria inserida dentro do processo dogmático, ritualista? Contudo, os registros da eficácia da oração sempre foram apontados e registrados nas obras sagradas. E com os recursos que a ciência disponibilizou, modernamente, é possível investigar sobre a eficácia da oração. Será que temos como obter provas da eficácia da oração? Será que a oração realmente é capaz de mudar posturas, isto é, conduta, atitude, procedimento, enfim, mudar situações difíceis na vida do ser humano? É o estudo que desejamos fazer agora, nesta fala com vocês. Em várias universidades do mundo, constata-se a presença de cientistas, notáveis pensadores, fazendo investigação, submetendo as experiências com os recursos disponíveis. Na Universidade de Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, vamos encontrar o Dr. Andrew Newberg, diretor de pesquisa do hospital. Constatou em estudos de imagem obtidas por ressonância magnética que o cérebro adquire grande facilidade de assimilar a experiência da oração. Várias partes do cérebro se envolvem na oração. Esse cientista fez uma experiência muito importante entre inúmeras pessoas que submeteram-se ao seu trabalho de investigação. Colocou durante 12 minutos, por 8 semanas, pessoas receptivas à oração e observou que o cérebro tem recursos com a ação da oração, de modificação de suas funções. Em várias universidades do mundo encontramos cientistas realizando pesquisas à semelhança do que citamos, e chegam a conclusões audaciosas, antevendo, no futuro logo, grandes avanços da ciência com a questão da espiritualidade, chegando a assegurar que a oração concorre com a cura e prevenção de doenças. Outra pesquisa muito importante foi realizada na Universidade de Duke. O Dr. Haroldo Koenig
escreveu após sua longa pesquisa: estudos me têm demonstrado que a oração pode evitar que as pessoas fiquem doentes. Ora, naturalmente que está a oração potencializando o sistema imunológico para tal fato. E quando doentes, a oração ajuda a melhorá-las mais rápido. Há um caso que tomou grande repercussão nos Estados Unidos. Um médico neurocirurgião bastante famoso, com 3 décadas de experiência na medicina, professor universitário da Universidade de Harvard, homem cético, com um pensamento essencialmente apoiado na ciência, foi acometido de uma meningite bacteriana bastante severa. O levou ao estado de coma durante 7 dias. Equipe de notáveis médicos o assistiam, trouxeram de outros centros mais desenvolvido na área que exigia o seu tratamento, e era unânime os médicos em apontar um prognóstico escuro. Provavelmente o doutor iria a óbito. Dr. Eben Alexander, para surpresa dos médicos que aguardariam, suspensos estavam as perspectivas de mudança de conduta clínica. Com ele, a sua morte era iminente. De repente, o doutor Eben abriu os olhos, foi tomando consciência e começou a falar. E foi adquirindo plenitude de sua consciência. E fazia aos médicos ali presentes interessante relato. Nesse período do seu coma, ele vivera numa outra dimensão. Fora recebido, conversou, ouviu em grandes centros científicos que ele não conhecia, enunciados importantes. Durou-se algum tempo a sua peregrinação nesse espaço que ele denomina um espaço extrafísico, enquanto os médicos que o assistiam constatavam o seu estado de coma, consequentemente inconsciência total. Ele via-se fora do corpo. Mas quanto ao nosso tema, a oração, há um fato muito curioso. Com sua esposa, ele quer saber quem era uma senhora que acompanhava a sua esposa ao lado do seu leito por vários dias, estando em oração. Descrever a fisionomia desta pessoa, que ele não a conhecia. Tratava-se de uma amiga da esposa, uma senhora de um espírito
acendrado de religiosidade. Uma pessoa vinculada a atos de caridade e de amor ao próximo. Fazia um trabalho social de muito destaque. Ali esteve por alguns dias orando ante o leito do médico em coma. E ele relata à esposa que naquele instante ele recebia feixes de luz que promoviam-lhe muita calma, muita confiança, e podia com mais clareza ouvir dos instrutores, então, na expressão que ele coloca, seres espirituais, ele podia ouvir com mais clareza de que ele voltaria ao corpo. Não havia chegado o seu momento para a morte. Amigas e amigos, são centenas de relatos passados em livros, como aqui neste livro, o Dr. Eben Alexander faz uma narrativa extraordinária, uma prova do céu, o título do livro, A Jornada de um Neurocirurgião à Vida Após a Morte. Por que nós estamos fazendo essas referências de natureza científica? Porque até o presente momento, o número de céticos é muito grande. A descrença toma conta de muitas criaturas, pessoas simples que não buscam conhecimento, e pessoas ditas sábias, que são pseudo-sábios, que estão satisfeitos com os conteúdos acadêmicos, com a literatura didática oficial. Contudo, vamos ver corajosos homens de ciência irem aos grandes congressos internacionais, apresentarem as suas pesquisas. Isto é importante para os tempos atuais, para que entendamos o caminho que tivemos numa era nova para a humanidade, a era do Espírito. Era 18 de abril de 1857. Daqui mais alguns dias estamos com 160 anos do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, onde ali encontramos 1019 perguntas e as respectivas respostas dadas pelos Espíritos. O notável cientista do século XIX, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotara o pseudônimo de Allan Kardec, fora cuidadosamente cercado por outros cientistas, investigar estranhos fenômenos que tinham ocorrência em Paris. Deteve-se em observar aqueles fenômenos e conclui em tratar-se de fenômenos inteligentes. E partiu de um princípio tão elementar, mas científico. Seus efeitos são inteligentes, há por trás uma causa inteligente. Estava ele com 50 anos de idade. Escritor notável de obras didáticas, contribuiu com a reforma
da educação na França e em outros países. Era um poliglota que lhe permitiu viajar por vários países da Europa, levando uma teoria nova sobre educação, apoiada nos trabalhos de Pestalozzi, onde ele teve a sua formação acadêmica. Ele se deteve em pesquisar esses estranhos fenômenos e conclui que tratavam-se de manifestações oriundas do mundo dos mortos, atestando que a morte não existe. E então, ele consegue equacionar toda aquela fenomenologia num belíssimo livro, O Livro dos Médiuns, um tratado de paranormalidade, na terminologia científica atual, mas que, na expressão nova que Allan Kardec coloca, fenômenos mediúnicos. E as pessoas pelos quais esses fenômenos tinham ocorrência eram médiuns. Os conteúdos que vinham pela escrita, que é denominada psicografia, eram de profundas revelações na área científica, na área filosófica e moral. Allan Kardec realizou um trabalho durante 15 anos. Debruçou-se exaustivamente do restante de sua vida, exauriu suas energias e trabalhava noite e dia, porque era volumosa as revelações vindas através da mediunidade. E ele precisava organizar todo esse material e apresentar, conforme a orientação dos próprios guias espirituais, como uma doutrina, a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Kardec. Os autores são os espíritos. Kardec organizou todo esse material e apresentou em 17 livros. Então, amigos e amigas, nós observamos a ciência dos tempos modernos espiritualizando-se. Não está a ciência como nunca desejou, aliando-se às religiões ou à religião. Ainda que reconheçamos que todas as religiões, desde as religiões tradicionais, deram sustentação à existência de Deus, à existência da vida após a morte, sem saber como isso acontece. E com a doutrina espírita, então, ficamos sabendo como isto acontece. E é no livro A Gênese que temos a compreensão do mecanismo da oração. Não que a doutrina espírita deseje retirar da tradição religiosa as práticas ritualísticas inseridas nos dogmas, a oração, que até mesmo por vezes ocupa mais espaço ritual do que a essência, que é a oração. Então, no livro A Gênese, nós vamos encontrar
uma revelação monumental que a ciência moderna também vem através da física quântica, espiando, abrindo janelas para entender o que ali está nos mais de 160 anos de doutrina espírita. A teoria do fluido cósmico. A existência de uma matéria elementar primitiva que ocupa todos os espaços do universo, consequentemente todos os nossos espaços. A semelhança da atmosfera espiritual que nós, a ciência, conhecemos, a atmosfera espiritual da Terra. A semelhança da atmosfera material que nos envolve, nós absorvemos pelas vias aéreas. O ar atmosférico é imprescindível à nossa vida. Poucos minutos sem o ar, nós desencarnamos. Existe o fluido cósmico que nós absorvemos pelas vias espirituais. Quando nós oramos, tomados pela fé, pela esperança, que deixamos-nos tomar pela emoção do momento da oração e projetamos o nosso pensamento além dos limites físicos, e com o tempo temos perfeita noção desta realidade que nós ingressamos em faixas extrafísicas e entramos num estado de calma, de serenidade, de mudança emocional, porque o nosso pensamento se projeta neste fluido cósmico. É como uma rede que estamos conectados com o universo, entre o mundo físico e o extrafísico. Nos encharcamos de suaves energias, sutis fluidos, que devolvem-nos o equilíbrio físico e espiritual. E é aí que se entende a questão das curas, a questão do alívio, a potencialização de um tratamento administrado pelo médico ante a postura nova de quem tem fé e esperança, que crê em Deus, que sintoniza com os seres extrafísicos. Denominemos-os de anjos, de espíritos protetores, de mentores, de guia. Não importa a denominação, a verdade é que existe uma grande população neste espaço extrafísico, trabalhando com um fluido cósmico, dotando-o de propriedades terapêuticas e administrando ante as nossas necessidades. Este é mais ou menos, em síntese, o mecanismo da oração que Allan Kardec, com os instrutores espirituais, nos trouxeram, e que hoje a ciência moderna, com os recursos disponíveis, já também trazem, diríamos, antevendo logo um consenso maior da comunidade científica.
a crença da realidade espiritual. E é uma bela conclusão que a ciência chega, aquela que comprova a doutrina espírita, de que nós somos um ser espiritual, temporariamente revestido por um invólucro denso de matéria, o nosso corpo físico. Ante o decesso do corpo físico pelo fenômeno da morte, não extingue a vida, continua. E fora Jesus que nos assegurou: há muitas moradas na casa do Pai. Nós estamos aqui numa morada temporária, e daí as nossas responsabilidades nas posturas mais éticas, na vida de relação familiar e na grande sociedade humana. A finalidade do Espiritismo, para concluir, nos colocou Allan Kardec, é transformar o homem de um ser melhor. Somente esta a finalidade. A nossa perspectiva de evolução é um desiderato das leis de criação do Pai. Vamos, nesse instante, conduzir a nossa prece. Agradecemos, bondoso Mestre Jesus, mais esta oportunidade de reflexão antes do ensinamento que nos enviaste. Fortalecidos, amplia-se nossa confiança nas relações espirituais, nos nobres espíritos que aqui se encontram, realizando este grandioso trabalho que se projeta a longas distâncias, levando o lenitivo mormente nos tempos atuais. Obrigado, Senhor. Luz e paz que permaneça conosco. Que assim seja.